Esse carro é o sonho de muita gente, mas tem uma peça que é alvo de polêmica. Eu sou o Galvão, falo sobre carros e lifestyle masculino. Muitos dos carros que a gente vê pelas ruas têm os chamados limpadores traseiros. Basicamente a mesma peça que a gente tem no limpador de para-brisa, mas pro vidro traseiro. Comumente a gente vai ver isso em SUVs, hatches, carros que costumam ter muita turbulência na parte traseira ali, e que levantam muita sujeira e água quando a estrada tá molhada. Essa peça vem como padrão em praticamente todos os carros que equipam ela. Você não tem nem como escolher se você quer ou não ter ela simplesmente vem. Mas no caso eu tô falando do Porsche 911. Nele você tem o opcional de se você quer o limpador traseiro ou não. E esse item é meio que um alvo de debate entre entusiastas e consumidores da Porsche, onde um lado diz que ela é uma peça funcional, o outro lado diz que ela é ruim no design do carro. Existe uma terceira vertente, e é dela que eu vou falar agora pra você. E se eu te contar que o limpador traseiro faz parte da história do 911 e da Porsche? O 911 foi o primeiro carro a ter limpadores traseiros como padrão de fábrica, lá em 1966. Claro, já existiam carros antes dele que equipavam isso, como a Ferrari 250 Europa, o Lancia Flaminia, só que essa peça nunca caiu no gosto dos consumidores. Isso só foi acontecer quando o Alfred Krupp? Jaben? Só foi acontecer quando o Alfred Krupp, não vou ficar tentando falar o nome desse cara direito, solicitou que a Porsche fizesse um limpador traseiro pro Porsche 356 dele. O Alfred utilizava o Porsche dele como um carro meio que dele, que é uma das propostas do 911, ele é o esportivo que você pode usar no dia a dia sem grandes problemas. E como ele rodava bastante com esse carro, as pessoas viam ele andando pra cima e pra baixo com um carro esportivo com um limpador traseiro. Isso começou a chamar atenção, principalmente nos invernos alpinos da Europa. Foi a partir daí, com as pessoas vendo esse carro andando pra cima e pra baixo com essa funcionalidade, que começou a existir uma demanda, não só por clientes da Porsche, mas também de outras marcas, que o limpador traseiro fosse instalado nos carros. Aconteceu inclusive com o piloto de Fórmula 1, Graham Hill, que pediu que fossem instalados limpadores traseiros no Mini Mark I dele. Frente a isso, nessa época a Porsche estava desenvolvendo o 911. E quando ele veio à produção, naturalmente ela colocou o limpador traseiro como um item padrão para o carro. O que então despertou o interesse de outras montadoras a colocarem o limpador traseiro nos carros também, como a Volvo, que também entendeu a utilidade do limpador traseiro e instalou a peça no Volvo 145 na época de sua produção. E daí outras montadoras começaram a colocar essa peça também como padrão, e até a gente chegar hoje, e praticamente todos os carros que têm esse formato de carroceria, que levam a maior turbulência na parte traseira, têm limpadores traseiros. Graças ao Alfred Krupp, consegui falar o nome dele. E o Porsche 356 dele. Eu sei que o limpador traseiro é uma peça que divide opiniões ali quando você vai configurar o seu Porsche 911. Tem gente realmente que acredita que ele acaba com o design do carro, que fica como se fosse uma protuberância ali, que não tem nada a ver com design. E tem gente que preza mais pela funcionalidade e acaba colocando a peça. Mas então a terceira via da qual eu tô falando é justamente o pessoal que sabe dessa história, valoriza a história do carro e faz questão de que se um dia puder comprar um 911 ou quando for comprar um 911, e que seja colocado o limpador traseiro pelo valor histórico que essa peça tem. Parece uma besteira, mas pra você ver, um único carro mudou uma indústria inteira. E com uma peça que, fora essa história, pra lá de mundana. E aí, você sabia dessa curiosidade? Eu não sei você, mas se eu fosse comprar um 911, com certeza eu colocaria o limpador traseiro nele. Pra mim, o valor histórico fala muito mais alto do que um design clean. E são histórias como essa que fazem itens que supostamente causam ruído no design do carro, teriam uma representação de menos ruído e mais substância.